livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do verso 8. Atos 14, de 8 a 18, diz assim a Escritura Sagrada. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Senhor nosso Deus, mais uma vez somos gratos pelo privilégio de termos a Tua palavra. A Tua palavra traduzida em nossa própria língua. Que privilégio, Senhor. Sabemos que durante muito tempo os povos não tiveram a oportunidade de ouvir a Tua palavra em suas próprias línguas. Te louvamos pela vida daqueles que lutaram e deram suas vidas para que a Bíblia pudesse ser lida e pregada na língua de cada povo. Sabemos também, Senhor, que durante muito tempo a Igreja de Roma não quis que isso acontecesse, visto que as pessoas seriam facilmente manipuladas ao não conhecerem as Escrituras. Te louvamos pela vida dos reformadores, em especial John Wycliffe, John Hus e Martinho Lutero. Te louvamos porque o Senhor no tempo reservou para que a imprensa fosse descoberta ou inventada por Gutenberg, a fim de que a Bíblia fosse traduzida e copiada e as pessoas pudessem ter o privilégio que nós temos hoje. Por isso nós louvamos ao Senhor por esse grande privilégio. Te louvamos pela Tua palavra é a verdade. Te louvamos porque podemos conhecê-la, examiná-la. Te louvamos, Deus, porque foi o Teu Espírito quem permitiu isto. E assim, Senhor, eu te rogo por minha vida e pela vida dos meus irmãos que estarão ouvindo a Tua palavra, a fim de que nós sejamos como os irmãos de Bereia, nobres, porque conferiam à luz da Escritura tudo o que lhes era pregado. Nós te pedimos isso e te agradecemos por esse privilégio de termos a Tua palavra em nossa própria língua. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos amados, eu esta semana consegui assistir 2 filmes que achei muito interessante
um é continuidade do outro. Eu não sei se vocês viram o filme Musizi, que é um filme turco. Ele conta a história de um homem deficiente que foi criado numa aldeia na Turquia, uma aldeia muito distante, que não tinha quase nenhuma infraestrutura, e essas pessoas viviam ali isoladas de tudo o que era bom e que a tecnologia poderia trazer, até mesmo de escola. E durante muitos anos eles pediam que pudesse ter uma escola naquele local. Certo professor decidiu aceitar o desafio de ir para aquela região. E através da educação e, acima de tudo, do amor, a história daquela comunidade é transformada, e inclusive a vida do principal ator, o Aziz. Não vou dar muito spoiler sobre o filme, porque eu gostaria que todos os irmãos pudessem assistir. Ele está disponível, a primeira parte na Netflix e as duas partes na Amazon Prime. Então, aqui fazendo propaganda gratuita, né, para as duas empresas de streaming, né? Recomendo assim com veemência que, se você puder, dedique um tempo para assistir esses dois filmes. Na Amazon, se eu não me engano, ele está escrito como O Milagre do Amor, se não me falha a memória. Então você pode depois acompanhar, fica a dica já no começo da mensagem de dois bons filmes que valem a pena serem assistidos. Eles contam uma história real, tá? É muito interessante. Tem uma pegada diferente da pegada de Hollywood, né? A qual nós estamos acostumados. Então é necessário que aquele que for assistir o filme tenha um pouco de paciência, né? Uma cultura diferente da nossa. Mas o filme tem um conteúdo muito bom e vale muito a pena. Eu recomendo porque a história do homem, do personagem principal, de alguém que era deficiente, com uma deficiência grave, né, que era desprezado pelas pessoas, era esquecido pelas pessoas, mas pelo amor de um homem especial, que foi esse professor, que se dedicou a ele, a sua vida foi totalmente transformada. Totalmente. Meus irmãos, não há nada mais belo e mais transformador e que demonstre maior amor do que o anúncio do Evangelho. Anunciar o Evangelho, anunciar a vontade de Deus, anunciar o amor de Deus, é algo preciosíssimo que Deus confiou a nós como igreja. E é como se nós tivéssemos em nossas mãos, como diz o apóstolo Paulo, tesouros, né, inefáveis, ouro em vasos de barro que somos nós. Nós temos aquilo que é mais importante, que transformou a nossa vida, que mudou a nossa história e que é poderoso para transformar a história de todas as pessoas. O apóstolo Paulo, assim como Barnabé e como outros irmãos que, juntamente com os outros apóstolos, fizeram aquilo que foi registrado por Lucas como Atos dos Apóstolos, né, o Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, puderam vivenciar isso, mas essa bênção também está reservada a nós, visto que Atos não terminou ainda. E nós podemos dizer então que estamos no capítulo 29 de Atos, cumprindo a grande comissão: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que o Senhor ordenou, e Ele nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bem, irmãos, o livro de Atos, a maioria dos irmãos conhece bem. Como eu já falei, foi escrito por Lucas, e é como se fosse a continuidade do Evangelho de Lucas. Se no Evangelho de Lucas ele revela o seu objetivo ao escrever a Teófilo, dizendo: para que saibais quem é Jesus, o Filho de Deus, e todas as coisas que ele fez, o livro de Atos tem o mesmo propósito, mas agora revelar o que Cristo fez através dos apóstolos, e em especial o que o Espírito Santo fez por meio dos apóstolos. E por que essa ênfase no Espírito é tão importante no livro de Atos?
Porque Jesus disse para eles: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ali eles ficaram, inclusive ainda com dúvidas, né? Eles perguntam em Atos 1,7, Senhor, quando o reino será restituído a Israel? E o Senhor Jesus foi muito claro no verso seguinte, o verso 8, dizendo: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Senhor reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e em Samaria, até os confins da terra. De fato, eles obedeceram, não saíram de Jerusalém. O Espírito foi derramado sobre eles, e eles passaram a anunciar o Evangelho da graça de Deus em todas as regiões, até que isso causou o ódio dos principais sacerdotes judeus, os quais deram autoridade a um jovem fariseu chamado Saulo de Tarso. Saulo era como um leão feroz e tinha autorização para encerrar os cristãos no cárcere e até matá-los. A história dele começa para nós quando nós temos o primeiro mártir da igreja, diácono Estevão, após ter evangelizado lindamente, sendo apedrejado e morto. A Bíblia diz que Saulo consentiu na morte de Estevão. Nós vemos depois, então, o apóstolo Paulo indo com carta de autorização para prender os cristãos do caminho de Damasco, até que literalmente ele cai do cavalo. Mas não foi algo normal, foi sobrenatural. Ele viu uma grande luz e passou a ficar cego após a queda. Indo então para a casa de Ananias, ele foi curado da sua cegueira e o Senhor mostrou o quanto lhe importaria sofrer pelo seu nome. A Bíblia diz que este homem, Saulo, agora chamado Paulo, vai para a Arábia, passa um período na Arábia, talvez 3 anos naquela região, e depois ele retorna para Jerusalém. Você deve imaginar o espanto dos outros apóstolos ao encontrar Paulo, aquele que era perseguidor da igreja, agora disposto a dar a própria vida pela causa de Cristo, anunciando o evangelho da paz. Paulo foi aceito pelos demais irmãos, mas ele tinha plena consciência de que o seu apostolado não era apostolado dado por homens, mas sim por Deus, como ele próprio afirma em suas cartas. Paulo, servo de Deus, chamado para ser apóstolo. Ele então, irmãos, começa o seu ministério. E a Bíblia diz que na igreja de Antioquia, Atos capítulo 13, havia profetas e mestres. Esta igreja era uma igreja muito forte. Para os irmãos terem uma ideia, entre os profetas e mestres havia Barnabé e Saulo. Barnabé que havia vendido todos os seus bens para ser dado aos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz como ele, tendo um campo, vendeu tudo que tinha. Nós não sabemos se ele era viúvo ou se a esposa consentiu naquela obra, mas de fato ele entregou tudo o que tinha para poder assistir os irmãos nas necessidades e para que o evangelho do reino fosse pregado. Saulo, nós já falamos sobre ele. Estavam os dois na igreja de Antioquia, quando eles orando, jejuando e louvando ao Senhor, o Espírito Santo disse: separai-me, Barnabé e Saulo, para uma obra que tenho chamado. E a partir daí, irmãos, estes 2 homens de Deus começam o ministério de pregar o evangelho além de Jerusalém. Paulo, portanto, foi chamado para pregar, em especial, entre os gentios. Nós vemos então, irmãos, a primeira viagem missionária. Foram 3 grandes viagens missionárias. Alguns gostam de colocar 4, porque a última talvez considerem como Paulo indo para Roma, seu destino final. Esse era também o seu grande objetivo. E Deus permitiu que Paulo fosse até Roma. Mas naquela primeira viagem, o foco deles foi a região da Ásia Menor. Então os irmãos podem aí lembrar
de algumas destas cidades, como Listra, como Chipre, né? A primeira, interessante, porque eles saem de Antioquia e vão direto para Chipre, que era a terra natal de Barnabé. Por isso nós cantamos a musiquinha que diz: era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Está vendo como a música é importante, né? Para nós memorizarmos a escritura, né? De fato, Barnabé era natural de Chipre e foi para aquela região primeira que eles foram. E depois eles começam a estender por toda a região da Ásia Menor, Listra, Derbe, Icônio e principalmente a capital da Ásia Menor, por assim dizer, a grande cidade de Éfeso, onde havia a idolatria à deusa Diana. Pois bem, irmãos, é nesse contexto aqui desta primeira viagem missionária que nós encontramos então uma história que nos chama a atenção e que eu queria trazer para os irmãos desta noite para a nossa reflexão. É a história do foco de glorificar a Deus de Paulo e Barnabé. Eu queria que você acompanhasse o texto com a sua Bíblia aberta, Atos capítulo 14, verso 8. Naquela cidade, a cidade de Listra, havia um homem, diz a Escritura no verso 8, aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Jamais. Meus irmãos, eu queria lembrá-los aqui que a situação de alguém que era aleijado naqueles dias era uma situação de calamidade. E principalmente quando se tinha uma criança aleijada desde o seu nascimento, alguém que nunca pudera andar, essa pessoa era considerada pela sociedade como uma escória, como alguém que seria um peso para a família o resto da vida. Não havia como nós temos hoje, trabalhos sociais, ou um fundo do Estado para manter essas pessoas, o que é muito bom. Não havia algum trabalho ligado à fisioterapia, terapia ocupacional, né, ou qualquer outra coisa que pudesse ajudar essa pessoa a desenvolver-se. Você imagina 2000 anos atrás como essas pessoas eram tratadas. Certamente elas se tornariam um peso para a sua família a vida toda e ainda mais daria aquela preocupação aos seus pais. E quando eu morrer, como vai ficar este meu filho? Era difícil a situação. Geralmente essas pessoas eram colocadas à beira da estrada para pedirem esmolas e assim poderem se manter, visto que suas vidas se tornariam vidas difíceis. Esse homem jamais pudera andar, mas o texto diz que ele ouviu falar Paulo e que, fixando nele os olhos, vendo que possuía fé, o apóstolo Paulo, vendo que este homem possuía fé para ser curado, Paulo disse a ele em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. O texto diz que ele saltou e andava. Meus irmãos, alguém que vivera toda a sua vida limitado, alguém que sofrera toda a sua vida, agora poder, através da palavra poderosa do apóstolo Paulo, revestido e capacitado pelo Espírito de Deus, nós sabemos bem, levantar-se da sua circunstância difícil e dolorosa, certamente aquilo ali deixou todos atônitos. Observe o que diz o verso 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizeram, gritaram em língua licaônica, a língua do povo, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Meus irmãos, não era incomum encontrar
nesta região da Ásia Menor, forte idolatria. E havia, claro, assim como nós encontramos em outra região, na Grécia, aquele mundo antigo todo, irmão, seja a Ásia Menor, com a principal adoração à deusa Diana em Éfeso, ou seja a região da Grécia, quando Paulo entrou e encontrou mais deuses do que pessoas em Atenas. Era comum que as pessoas associassem um deus para cada coisa. Um deus para o mar, um deus para o sol, um deus para a chuva, um deus para o vento. E que eles oferecessem sacrifícios a estas, aspas, entidades, fruto da imaginação humana. Como diz o apóstolo Paulo, o homem tateando, vai procurando a sua própria maneira, expressar a sua fé, e procurando Deus, acabam não encontrando. Visto que o Deus verdadeiro e único se revelou na pessoa bendita de Jesus, o qual é bendito eternamente, amém, como diz a Escritura. Neste momento, irmãos, eles então associaram aquilo que estava acontecendo a um milagre. Isso foi extraordinário, então isso só pode ser coisa de um Deus. Então eles olharam para Barnabé e o chamavam de Júpiter. E depois para Paulo e o chamaram de Mercúrio. Porque este era o principal portador da palavra do apóstolo Paulo. Então eles atribuíram a duas divindades comuns naquela região da Ásia Menor. O que estava acontecendo era para eles uma obra divina, era um milagre que estava sendo operado. Naquela mesma hora, observe o verso 13, o sacerdote de Júpiter, onde o templo estava situado, havia um templo reservado a Júpiter, em frente à cidade, pegou então animais e começou a juntar o povo para sacrificar, oferecer a Barnabé e a Saulo um sacrifício. O texto nos diz no verso 14: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, observem aqui, irmãos, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Não nos surpreende, irmãos, o que os apóstolos fizeram. Eles sabiam e tinham plena consciência de que aquilo que acontecera não foi obra deles mesmos, não foi pelo poder deles. Se havia, irmãos, alguém que poderia fazer isso, era o Senhor Jesus, era o Espírito Santo, era o próprio Pai. Pois toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Eles sabiam que toda a glória e todo o poder pertence a Jesus. Jesus foi quem disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E foi Jesus quem foi revestido de poder. E a este Jesus, os apóstolos ouviram, quando eles disseram: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Eles ficaram, como diz Atos 2, e eles foram possuídos do Espírito Santo de Deus, a ponto de que aquela palavra de Jesus se cumpriu nos apóstolos: aquele que crê, obras ainda maiores farão. De fato foi cumprido nos apóstolos, pois num sermão só, cerca de 5.000 pessoas se converteram. A igreja foi acrescida, um número maravilhoso. E muitos outros sinais que o Senhor Jesus não operou, foram operados pelos apóstolos. Mas foi o próprio Jesus quem estava operando, visto que eles estavam sob o poder de Jesus. Eles nunca buscaram glória para si, nunca aceitaram oração, nem adoração. Eles nunca se colocaram como deuses. Pelo contrário,
O que nós vemos aqui e não nos surpreende é o fato deles odiarem o que os homens e mulheres de Listra estavam fazendo, atribuindo a eles uma glória que não lhes pertencia. Meus irmãos, Deus é ciumento com a sua glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. Nós, na verdade, não temos poder algum. O único poder que nós temos é o poder de condenarmos a nossa própria vida pelos nossos próprios pecados. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas de nós mesmos não há poder algum para fazer nada de bom. Tudo de bom que nós fazemos, seja um milagre como este, de fazer um aleijado que vivia a sua vida toda nessa situação, ser curado, como oferecer um pedaço de pão a quem tem fome, nós fazemos pelo poder e pela graça de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. A salvação não vem de nós, e tudo que há de bom em nós vem de Deus, é fruto dele. É graça que foi derramada sobre nós, que é distribuída gratuitamente sobre a vida de outros. É consolação que alcançou o nosso coração, que nós usamos para consolar outros, mas não vem de nós. Por isso a Bíblia diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Ao teu nome da glória. É por isso que os nossos antepassados defenderam e nós continuamos defendendo a mesma tese. Só a Deus seja a glória. Só a Ele. A mais ninguém. Homem nenhum. Ser algum. Imagem alguma. Pessoa alguma. Objeto algum. Nada, quer seja fruto da imaginação humana ou resultado das sugestões de Satanás, deve ser objeto do nosso louvor, da nossa adoração. Deve receber os nossos cânticos, deve receber as nossas orações. Só Deus é merecedor de toda a glória. Nós somos monoteístas. Nós não cremos em deuses. Nós cremos num único Deus que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não há 4ª pessoa da Trindade, muito menos 5ª. E nem há uma pessoa para cada dia no ano, como creem os romanistas, e fazem isso como se pudessem assim alcançar graça, quando na verdade alcançam para si mesmo maldição, diz a Escritura. Pois maldito é todo aquele que se prostra diante de imagens para adorá-la. Pois elas têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, e som nenhum lhes sai da boca. E se tornam semelhantes a elas os que tais coisas praticam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e é o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que louvam ao Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Só a Deus a glória. O que os apóstolos estão defendendo aqui, irmãos, é o mandamento claro da Escritura: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, não adorarás, nem lhe prestarás culto. Hoje pela manhã eu falei e repito para os irmãos: o que a igreja de Roma fez foi abominação, não apenas investindo na adoração de imagens, mas também traindo a Escritura. E todos aqueles que o fazem receberão todo o flagelo da Escritura, como está escrito na carta ao Apocalipse.
Eles mudaram a ordem dos mandamentos. Procure os 10 mandamentos da igreja de Roma. Eles não colocam não terás outros deuses diante de mim como primeiro mandamento. Eles colocam amar a Deus sobre todas as coisas. Qualquer semi-analfabeto, ao ler Êxodo 20, consegue encontrar os 10 mandamentos. E qualquer pessoa que tenha um mínimo de hermenêutica básica, vai entender que quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus não está dizendo que aquilo ali é o primeiro mandamento. Ele está dizendo que aquilo ali é o resumo de toda a lei. Tanto que ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas os romanistas dizem que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e que o segundo é lembra-te do dia do Senhor. Eles pulam, não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagens de escultura, porque eles é cômodo. Quando a Escritura acusa, eles então fazem o famoso malabarismo teológico e hermenêutico. Mas qualquer ser com um mínimo de alfabetização entenderá em toda a Escritura que Deus abomina qualquer tipo de adoração que não seja a Ele, qualquer oração que não seja feita a Ele. Quando os anjos se prostraram, quando os homens se prostraram, João, o apóstolo, para adorar os anjos, ele disse, levanta-te, porque eu sou o teu conservo. E é uma palavra de ordem, e traz um sentimento de urgência, a mesma urgência que nós encontramos aqui em Paulo e Barnabé. O texto nos diz, irmãos, que eles correram, observe, rasgaram suas vestes como sinal de arrependimento e de lamento. Qual o lamento de Paulo e Barnabé aqui? É que os homens, embora tenham se alegrado com o milagre, estavam atribuindo o poder a eles. E eles jamais queriam aceitar adoração, jamais queriam aceitar culto, jamais queriam aceitar qualquer tipo de sacrifício, pois toda a glória deveria ser dada a Deus e a Deus somente. Meus irmãos, é inimaginável encontrar entre os apóstolos um deles só que quisesse receber adoração. Nenhum quis, pois todos eles tinham consciência de que toda a glória pertence só a Deus. Observe então, irmãos, quando eles lamentam, o texto diz que eles saltam para o meio da multidão. Nos impressiona isso aqui, porque eles sabiam que poderiam ser pisoteados, eles sabiam que podiam ser agredidos, eles sabiam o risco de vida que estavam correndo ao contrariarem aqueles homens desejosos de prestarem a eles culto. Mas o texto diz que eles vão para o meio com as suas vestes rasgadas e clamam, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Que impressionante, irmãos, estas palavras. Nós somos homens. Isso que foi feito aqui não foi obra de homens, nós somos homens. Nós somos tão falhos como vocês. Nós temos limitações. Mas o que aconteceu aqui é: e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Que palavra, irmãos! Entenda o que eles estão falando. Eles estão dizendo, nós somos homens mortais. Mas essa obra não foi obra de homens mortais, foi obra do Deus vivo. E o Deus vivo fez estas coisas exatamente para que vocês pudessem se livrar
desta vã idolatria. Então veja o pensamento de Paulo e de Barnabé ao anunciar o evangelho. Era a certeza de que eles encontrariam em cada cidade idolatria. E havia muita idolatria mesmo. Então, quando eles veem a coisa virando contra eles, na verdade, contra o evangelho, né? Eles então se desesperam. Ora, Deus nos vocacionou para nós anunciarmos o evangelho de um Deus que é vivo. E agora os homens vão procurar adorar a nós, pobres mortais. Não, cidadãos de Listra, entendam, foi exatamente por esse propósito que Deus nos levantou, para que vocês se convertam da idolatria. Meus irmãos, a idolatria é um pecado que caminha na história, né? Na história. O próprio Israel praticou muitas vezes a idolatria e Deus abominou. Se nós pudermos lembrar de alguns eventos, lembra quando Arão subiu, quando Moisés subiu para o monte, e o povo achava que Moisés tinha morrido, ou pelo menos demorado muito. O que é que Arão decide fazer? Incitado pelo povo, um bezerro de ouro. E aquilo foi abominável diante de Deus. E durante o período dos juízes, mesmo o povo tendo sido alertado por Deus através de Josué, escolham hoje a quem vocês vão servir: ao Deus de Israel ou aos deuses que os vossos pais serviram da lei do Egito, no Eufrates. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que Josué disse. E o povo disse: não, Josué, longe de nós abandonarmos ao Senhor para servirmos outros deuses. Foi Ele quem nos tirou da terra do Egito. E a Bíblia diz que logo após a morte de Josué, lá no livro de Juízes, o povo começou a idolatrar. Os povos ficaram ao redor para provar Israel. E muitas vezes Israel caiu. E quando caía, Deus os repreendia duramente. Por quê, irmãos? Porque só a Deus deve ser dada a glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. A idolatria foi tanta em Israel, irmãos, que depois que o povo voltou do cativeiro, aqui eu já estou caminhando bastante, né, no tempo aí na escritura. Um pouquinho antes, vocês devem lembrar que Salomão, por causa dos acordos que fez, saiu aceitando, por causa das mulheres dos outros povos, né, que fossem construídos postes ídolos em Israel, de tal forma que você não conseguia andar em Israel sem conseguir não bater numa imagem esculpida. E o povo peca contra Deus tão gravemente, que depois que é levado para a Babilônia, anos depois, 70 anos, quando eles retornam de lá, eles não aceitam nem os seus irmãos samaritanos, porque estes haviam se juntado com mulheres que não eram de Israel. E assim, Neemias lembra, não foi nisto que pecou Salomão? E sabe o que é que o texto diz, irmãos? Algo muito duro. Está na escritura. Que Neemias viu que alguns homens resistiram e queriam trazer as mulheres idólatras para morar com eles em Israel. O texto diz que Neemias pega eles pelos cabelos e arranca os cabelos das cabeças deles. E diz: aqui não mais idolatria. Meus irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Paulo e Barnabé sabiam disso. Observem que eles aproveitam essa oportunidade sabiamente para pregar o evangelho. Eles dizem assim:
E vos anunciamos o evangelho de Deus, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Então eles aproveitam para cutucar, dizendo assim: se os povos por aqui adoram um Deus do mar, um Deus da terra, um Deus disso, um Deus daquilo, eu apresento para vocês o Deus vivo. Esse Deus foi quem criou todas as coisas. Ele está acima da sua criação. Nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos dos céus chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Que palavra, irmãos! Vejam, Paulo está dizendo assim: enquanto vocês estão querendo adorar a nós queremos dizer a vocês que a adoração só deve ser dada a Deus. E mais, este Deus a quem vos anunciamos é um Deus que vive, não é um Deus morto. E mais, Ele não é o Deus mar, nem o Deus sol, nem o Deus lua. Ele é o Deus que está acima, porque Ele é quem criou o mar, o céu, a terra e tudo o que há neles. E digo mais a vocês, cidadãos de Listra: se hoje vocês estão vivos, é porque este Deus foi bom com vocês. Dando testemunho da sua bondade, Ele fez cair dos céus as chuvas e deu estações com frutas, para que o coração de vocês se enchesse de alegria e de fartura. Que palavra poética, irmãos, e profética. Que evangelho maravilhoso. É o evangelho da verdade. É o evangelho que não divide a glória de Deus com ninguém. É o evangelho que reconhece grandes homens e mulheres de Deus, aos quais nós até chamamos de heróis da fé, mas que jamais prestamos a Ele culto, adoração ou qualquer outra coisa, pois todos nós somos mortais. O apóstolo Pedro, considerado o Papa da igreja, negou Jesus por 3 vezes, e mesmo depois de ter recebido de Cristo um ministério, a palavra de Deus nos diz que ele foi duramente repreendido por Paulo, mostrando então que todos nós, homens, somos falhos e falíveis e fracos. Portanto, a pedra que sustenta a igreja é Jesus, porque se não fosse, nós já teríamos afundado. Se não fosse, a igreja já teria demolido. Nós já estaríamos destruídos. A pedra rejeitada entre os homens é Jesus, não é Pedro. O próprio Pedro diz isso, que a pedra é Cristo. Portanto, só a Cristo seja a glória, só a Deus seja o louvor, da adoração, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a mais ninguém, criatura alguma, homem algum, objeto algum. Fora disso, irmãos, maldição e perdição. E eu encerro, irmãos, lembrando que assim como a vida desse aleijado foi transformada, nós também somos objetos de transformação das vidas das pessoas. No filme que eu citei no início, a história é muito bonita. A vida daquele homem que vivia aleijado é transformada pelo amor. E de fato, irmãos, eu quero dizer para vocês que as nossas vidas também foram transformadas pelo amor.
Não de um professor, como no filme, mas de um mestre dos mestres, o mestre da nossa alma. E pelo amor perseverante do mestre, que mesmo diante das nossas fraquezas, não desistiu de nós. Ao mesmo tempo que eu conclamo os irmãos a sermos anunciadores e proclamadores do amor. O amor que é capaz de curar, assim como esse aleijado foi curado. O amor de Deus, e apenas de Deus, do Deus vivo, é capaz de curar muitas vidas. Quando você estende a mão a alguém, quando você acolhe alguém, quando você recebe alguém, e principalmente quando você anuncia o evangelho a alguém, sem acepção e sem distinção de pessoas. Fale do amor de Deus, anuncie o amor gracioso de Deus, que nos olha como santos e nos recebe como somos. Assim é o amor poderoso para transformar. E quando você falar desse amor, e quando alguém for transformado pelo amor do evangelho, e quiser atribuir a você qualquer tipo de virtude ou de glória, lembre daquele texto que diz: para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.